E aí, pessoal, como estão? Tô até me acostumando já com esse negócio de ficar gravando vídeo aqui para mandar para vocês. Então vamos lá, o vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a genética. Eu vou fazer a revisão daqueles conceitos que a gente estudou lá no início do ano, tentar falar de alguns conceitos assim fundamentais de uma forma bem objetiva, tá? Então, o que é a genética, né? A genética é a parte da biologia que estuda a hereditariedade, ou seja, a forma como as características são repassadas de geração para geração. Então, a genética ela se encarrega de estudar a hereditariedade, né, como que se passam essas características dos pais para os filhos por meio dos genes. Né, estuda esses genes, né, as tecnologias também relacionadas aos genes. Então, a genética é essa parte da biologia que se encarrega, de um modo geral, desse estudo da hereditariedade. Tá? E aí, em relação à genética, né, no início do ano, nós conseguimos trabalhar naquelas 4 semanas iniciais alguns conceitos que são básicos assim dentro da genética, que são conceitos repetidos, que são conceitos muito utilizados, não importa se é a primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, se a gente está falando das variações, né, a essas leis de Mendel e assim por diante, a gente sempre utiliza alguns conceitos de forma repetida. Então é importante a gente estar relembrando esses conceitos. Vou falar um pouquinho sobre a primeira lei de Mendel, né, que foi um dos assuntos que a gente estudou lá no início do ano. E a primeira lei de Mendel, que é a lei relacionada ao monohibridismo, né, a gente fala um pouquinho dessas variações ou de outros tópicos relacionados ao monohibridismo, como os genes letais, o heredograma, que é o estudo do monohibridismo em seres humanos, algumas características nos seres humanos, e a questão da dominância incompleta. E, como eu disse lá no início do ano, a codominância é um assunto que é abordado posteriormente. Tá? Então, quais são esses conceitos básicos, né, relacionados à genética? Eu coloquei uma imagem aqui que, basicamente, ela resume esses conceitos. Tem outros conceitos bastante importantes, mas eu vou estar trabalhando nesse vídeo para ficar um pouco mais objetivo, esses conceitos mais gerais. E aí, no livro de vocês, no material que eu disponibilizei, tem outras informações complementares que vocês vão estar lendo aí, tendo acesso. Tá? Então, a base de estudos da genética, né, é a hereditariedade. E de que forma que se estuda essa hereditariedade? Né? A partir dos genes. O que é um gene? Né? É a unidade hereditária dos organismos, ou seja, o gene é um fragmento do cromossomo, do DNA, né, do material genético que contém a informação hereditária, contém a informação que vai ser passada de uma geração para outra. Esse gene, ele ocupa um espaço específico no cromossomo. Esse local ocupado pelo gene recebe o nome de locus. Tá? Então, locus gênico, ou seja, o local onde o gene é encontrado. Né? Nos cromossomos homólogos, a gente falou lá também, o que são cromossomos homólogos? Né? São cromossomos muito semelhantes que se pareiam nos processos de divisões celulares, né? Os cromossomos homólogos, eles são cromossomos que possuem basicamente os mesmos genes, só que um é proveniente do pai, o outro é proveniente da mãe no processo reprodutivo, né? De um modo geral, falando de seres humanos. Então, o que são nesses cromossomos homólogos, nós temos os genes alelos, né? Em determinados locos, ou melhor, em todos os locos gênicos, nós temos os genes alelos. Né? O que são os genes alelos? São genes que ocupam o mesmo locus, o mesmo espaço em cromossomos homólogos. Então, a gente tem o cromossomo A e o cromossomo B, esses cromossomos sendo homólogos, né, eles vão ter um gene semelhante no mesmo local nesses cromossomos homólogos. Tá? Aí outros conceitos relacionados, né? O que é homozigoto ou heterozigoto? Né? Homozigoto é aquele que tem genes iguais, né? Os genes alelos eles são iguais nos cromossomos homólogos. É o mesmo tipo de gene que tem em um cromossomo, tem no outro cromossomo. Né? Esses genes eles são iguais, isso é homozigoto. Quando é heterozigoto? É quando esses genes eles são diferentes. Né, quando um gene determinaria uma característica e o outro gene determinaria uma característica diferente, né, uma variação daquela característica. Tá? Então, isso seria o
o organismo heterozigoto. Tá? E aí, junto com homozigoto e heterozigoto, a gente vê ali as letrinhas, né, que a gente falou lá no início do ano, que representam os genes, o azão, o azinho, né? Quando a gente tem esse azão e esse azinho, aí entra um outro conceito, né, que é de dominância e recessividade. Né? O homozigoto azão-azão é o homozigoto dominante, o homozigoto azinho-azinho é o homozigoto recessivo. Né? O que é o gene dominante, o que é o gene recessivo? Né? O dominante é aquele gene que, mesmo estando sozinho, ele consegue manifestar aquela característica no indivíduo. Né? Então, quando tem, por exemplo, um heterozigoto, o azão-azinho, em geral não, esse gene dominante, né, ele vai manifestar a sua característica. E o recessivo, como o próprio nome diz, ele fica em recesso ali. Aquele indivíduo contém aquela informação, mas ela não se manifesta. E o homozigoto recessivo, né, quando o indivíduo é recessivo, a característica recessiva se manifesta. Tá? Então aí vem a ideia de dominância e de recessividade. Aí tem outros conceitos, né? Por exemplo, genótipo é o conjunto de genes do indivíduo, fenótipo é a característica física que se expressa a partir daquele genótipo. Aí tem outros conceitos aí que estão nos materiais em PDF que foram disponibilizados aí para vocês. Tá? E aí, né, sobre a primeira lei de Mendel, teve todo aquele trabalho de Mendel, o histórico, a pesquisa que ele fez com as ervilhas, né? Eu não vou detalhar toda essa informação aqui, porque senão vai ficar um vídeo bastante longo. Né? A ideia é só relembrar algumas coisas, e aí se vocês tiverem dúvidas, tem o fórum para vocês colocarem as dúvidas de vocês, né? Depois eu vou estar marcando um encontro ao vivo para a gente poder conversar e tirar algumas dúvidas também. Tem os exercícios para fazer, então eu vou evitar de ficar falando de todo esse histórico para não ficar muito longo. Então vamos falar basicamente da interpretação da primeira lei de Mendel, né? O que ele fez e a que conclusões ele chegou. Lembrando que para a gente entender, né, essa primeira lei de Mendel, é fundamental a gente lembrar daquela ideia de segregação independente dos fatores, né? Então, a gente tem que lembrar que os fatores, ou seja, os genes, né, que na época de Mendel não era exatamente conhecido como genes, mas conhecidos como fatores, eles se segregam de forma independente, né? Então, essa segregação ocorre nos processos de meiose, né, divisão celular, na formação dos gametas, e quando esses gametas voltam a se unir no processo de fecundação, junta-se um fator herdado do pai, ou outro da mãe, ou seja, os fatores parentais, dando origem à característica do novo indivíduo, né? Então, o que Mendel fez? Ele cruzou plantas puras, né, para uma determinada característica, por exemplo, aí, né, a semente lisa e semente rugosa, né? Ele ainda não sabia do errinho ou errão, ou seja, ele ainda não tinha consciência do que era dominante e o que era recessivo. Ele fez simplesmente o cruzamento de uma geração pura, né? Ao fazer esse cruzamento de uma geração pura, ele obteve uma geração híbrida, né? Logicamente, pela mistura dos puros, ele estava tendo ali uma geração híbrida. Só que essa primeira geração, ou geração filial, ela só manifestou nela uma característica, né? Que no caso aí foram sementes lisas. Quando ele fez o cruzamento dessa geração filial, ele obteve uma segunda geração, né, a geração F2, com uma proporção fenotípica de 3:1, ou seja, para cada 3 sementes lisas tinha uma semente rugosa. Então aí ele chegou à conclusão de que uma determinada característica é dominante e outra característica ela é recessiva. Como no primeiro cruzamento cruzou sementes puras, né, plantas puras, obteve-se apenas a característica dominante. Quando houve o cruzamento entre híbridos, chegou-se à observação de que a característica recessiva ela apareceria em menor proporção. Aí, nessa terceira imagem, a gente observa o quadrado de Punnett, né, os possíveis gametas formados pelo indivíduo masculino, os possíveis gametas formados pelo indivíduo feminino e os possíveis indivíduos formados do cruzamento entre eles, né? Que foi um dos assuntos que nós estudamos lá no início do ano, o quadrado de Punnett. Né? Então, essa primeira lei de Mendel, né,
ela mostra isso, que no cruzamento de indivíduos puros, obtém-se apenas o indivíduo com a característica dominante, apenas as características dominantes. Quando há o cruzamento entre indivíduos híbridos, a gente percebe uma maior proporção de dominantes e uma menor proporção de recessivos. O recessivo, para ele manifestar, ele precisa estar em homozigose recessiva, né? Então, essa foi a observação do trabalho de Mendel para hereditariedade. Tá? E, dando continuidade, né, essa característica que foi trabalhada por Mendel foi uma característica que a gente chama de monohibridismo, ou seja, os indivíduos híbridos, né, em relação a apenas uma característica. Ou seja, ele trabalhou apenas com uma característica nessa primeira lei ou nessas primeiras observações dele. Ali no exemplo, sementes lisas, né, ou rugosas, ou ele poderia trabalhar com sementes verdes ou amarelas, ou seja, ele estava trabalhando apenas com uma característica. Quando a gente falar da segunda lei de Mendel, aí a gente vai observar duas características ou mais características sendo trabalhadas ao mesmo tempo. Esse exemplo aí, esse desenho mostra isso, né? O dominante, o recessivo, né? O homozigoto dominante, o homozigoto recessivo, um rosa mais forte ali, um rosa mais clarinho, formou-se apenas uma determinada característica, né, de dominante, que seria esse rosa mais clarinho, né? E houve essa percepção de quem que seria esse dominante. E fazendo uma autofecundação, né, entre esse indivíduo híbrido, ou entre indivíduos híbridos, observou-se uma geração com 3 indivíduos com característica dominante e apenas um com a característica recessiva, né? Então, aí é uma observação de monohibridismo. E dentro desse monohibridismo, né, a gente tem 3 outros conceitos que foram estudados relacionados a isso, né? Genes letais, dominância incompleta e heredogramas. O que são genes letais, né? São aqueles genes que, quando eles estão presentes, eles vão provocar a morte antes do nascimento, após o nascimento, ou eles vão causar uma deformidade tão grave que vai levar o indivíduo à morte, né? Ou antes ou depois do nascimento. Tá? Aí a gente usou o exemplo lá dos ratos, né? Dos camundongos, o tipo de pelagem desses camundongos, e a combinação de determinados genes levavam ele à morte. Nesse caso aí, os genes, no caso do rato lá, esses genes precisavam estar em homozigose, né? Precisava dos 2 alelos daquele gene para poder levar à morte. Tem algumas situações em que apenas um alelo é suficiente para causar a morte, ou seja, se aquele alelo do gene aparecer, o indivíduo já morre, né? A dominância incompleta é um tipo de ausência de dominância, né, na qual o indivíduo heterozigoto ele vai ter um fenótipo intermediário. Então, nós falamos lá no início do ano o exemplo de algumas flores, né? Se cruzar uma flor rosa, aliás, uma flor vermelha com uma flor branca, surge uma flor rosa, né, uma característica intermediária, ou seja, nem vai ficar branco e nem vai ficar vermelho, vai ficar rosa. E fazendo o cruzamento entre as rosas, aí a gente vai ter uma vermelha, 2 rosas e uma branca, né? Porque aí surge uma terceira característica no caso da dominância incompleta, quando nenhum alelo e nem o outro alelo é dominante, né? Os 2 se juntam, interagem e formam-se uma terceira característica. Os heredogramas, né, são representações do mecanismo de transmissão das características dentro de uma família. Os heredogramas são estruturas que a gente constrói para a gente observar como que uma característica ela é transmitida de um indivíduo para outro. No caso de seres humanos, a gente não vai ficar fazendo vários cruzamentos ali para poder observar o que vai acontecer. Então, por meio do heredograma, a gente consegue fazer uma análise prévia do que pode acontecer naquele tipo de cruzamento ali. Aí tem vários modelinhos de heredogramas para vocês poderem observar aí no material, estudar, mostrando como que se dá a transmissão de determinadas características. Tá? Então, por enquanto é isso, né? São esses tópicos aí que serão abordados nessa videoaula. Leiam todo o material, façam uma revisão bem completinha aí do material, e quando a gente se encontrar ao vivo ou por meio do fórum, né, a gente vai tirando as dúvidas que existirem aí, tá bom? Até a próxima.